E, gente, todo mundo já teve um apelido maldoso ou passou por uma situação, assim, desagradável na escola, né? Mas e quando essa situação se repete, assim, ó, constantemente e começa a influenciar outros aspectos da vida da criança? O bullying é um problema muito comum, mas tem prevenção e o melhor de tudo, tem solução. Quem vai falar mais sobre o assunto está aqui, que é a psicóloga Elisa Lobe Signori. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, gente, bullying é um assunto sério e muita gente fica falando, porque bullying agora virou moda, tudo é bullying, tudo é bullying. Quando eu era criança, não tinha nada disso, mas, gente, é um assunto super sério. E é bom a gente identificar também quando se torna bullying, porque um caso específico, realmente, a gente não pode caracterizar como bullying, né? Sim, na verdade, acho que essa é uma das grandes confusões que se faz, né? O bullying, ele é caracterizado quando ocorre de forma bem sistemática. Quando é uma situação isolada, às vezes, né, acontece uma única vez, não pode ser considerado como bullying. Mas quando é de repetidas vezes, sim, né, toma essa proporção maior. Mas assim, para os pais que estão nos assistindo, sempre tem aquela preocupação como que o filho está indo na escola, que é o ambiente que mais acontece esse tipo de acontecimento, né? Então, como identificar, como saber que o seu filho pode estar sofrendo com bullying? Sim, os sinais podem ser bem sutis, né? Então tem que ficar realmente atento aos detalhes. Quando a situação toma uma proporção muito maior, às vezes a falta de interesse de ir para a escola, a apatia, às vezes a criança passa a se alimentar de uma forma diferente, né? Ou comer menos ou exageradamente, né? Sintomas alimentares também são associados. Mas acho que o diálogo ainda é a principal estratégia de poder identificar, né? Manter um diálogo constante com as crianças e adolescentes, perguntar sobre o cotidiano, sobre as amizades, acho que já ajuda bastante nessa situação. Mas assim, a dúvida é, ok, identifiquei, o meu filho ou minha filha sofre com isso, sofre com bullying, o que fazer a partir desse momento? Primeiro, buscar a escola, né? Que é no geral onde acontece, né? Escola regular ou escolas de inglês, enfim, onde aconteceu o fato. Então, buscar a escola, explicar a situação para que a escola tome as providências necessárias em relação a isso, né? Chamar as crianças envolvidas, falar com os pais, os responsáveis, para que não aconteça mais a situação, né? Se chegou num nível em que realmente causa sofrimento na criança, né? Sempre vai causar, mas numa proporção maior, buscar ajuda especializada de um profissional da psicologia para poder fortalecer a criança, porque na verdade o bullying acontece no geral com alguém mais forte que, né, faz esse tipo de violência com crianças que são mais frágeis, então no sentido de fortalecer a criança para que não aconteça mais. Pois é, isso que eu ia te perguntar, se tem como prevenir que a criança não venha a sofrer com isso? Sim, acho que quanto mais segura a criança for, melhor ela lida com essas situações, né? A criança ser chamada de burro, de gordo, de quatro olhos, tem crianças que encaram isso com uma naturalidade, devolvem a resposta ou não se afetam com isso porque são bem resolvidas, então o fortalecimento da criança, né, sempre desde pequena, evita esse tipo de situação. Então, para os pais ficarem antenados quanto a isso. Mas é o caso de chegar a mudar de escola ou algo nesse sentido, caso a criança esteja realmente se sentindo afetada? Acredito que não. Mudança de escola não é recomendado porque a criança primeiro precisa aprender a conviver com essas situações, né? E a outra parte precisa ser punida nesse sentido, né? Então a escola precisa se posicionar numa situação muito grave, né? De repente fazer outro tipo de orientação para aquele que pratica, né? Aquele que é vítima da situação não deveria ser penalizado por isso com uma troca de escola que não é legal, né? Então não seria recomendado. E realmente é bom a gente ficar atento porque o bullying, ele pode levar a várias consequências até na vida adulta, né? Sim, com certeza, sim. Depressão, essa questão do suicídio que às vezes está associada, então realmente precisa ficar atento para evitar que chegue numa proporção já que foge realmente do controle. Então tá certo. Elisa, muito obrigada, esclareceu bastante. Falamos sobre o bullying, algo muito importante, gente. É bom a gente ficar atento, então os papais e mamães que nos assistem, vamos prevenir, vamos dar mais segurança aos filhos para que eles não venham a sofrer com esse problema, tá bom, gente?